Fala pessoal, bom, a intenção desse vídeo de hoje é mostrar uma linha do tempo e em cima dessa linha do tempo mostrar alguns pontos que se o Santos tivesse feito talvez escolhas diferentes, não teria chegado na situação deplorável, calamitosa que se encontra nesse momento, né. Então essa é a nossa ideia. O vídeo provavelmente vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo rápido, não quero me prolongar muito. Hoje é sábado de manhã, a gente tem até 6h30 de amanhã para ser feliz, porque depois a gente sabe que não vai ser. Então assim, vamos aproveitar, né, o sábado e o domingo enquanto não começa o jogo do Santos, para ser feliz e aproveitar com a família, com os amigos, etc. Então, bom, se você puder deixar o seu like, hypar o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, eu agradeço demais, beleza? Toda ajuda é muito bem-vinda. Então vamos lá. Linha do tempo, eu dividi em duas partes, né? E prometo não me prolongar como eu falei no começo do vídeo. Vamos lá, 11 de novembro de 2024, né? O Santos retorna à Série A. O Santos, com 2 rodadas de antecedência, garante o acesso à primeira divisão novamente. E um alívio, né, no torcedor do torcedor santista. Foi um ano muito difícil. O Santos chegou à final do Paulistão, mesmo jogando futebol questionável. No Brasileirão foi um futebol lamentável, mas a Série B era tão fraca, tão fraca, tão horrorosa, que o Santos conseguiu garantir o seu acesso com 2 rodadas de antecedência, tá? E ainda depois se sagrou campeão. Mas agora vamos lá. Primeiro gap, né? Primeiro ponto muito importante aqui dessa data do retorno à Série A, onde o Santos já sabia que não ficaria com o Carille até 23 de dezembro, o Santos não contratou um técnico. O Santos teve de 11 de novembro até 23 de dezembro, 1 mês e 12 dias para poder contratar o seu técnico. E anunciar, né, anunciou o CEO, Pedro Martins, e o CEO na sua apresentação falou da contratação do Pedro Caixinha como novo técnico do Santos. E aqui já tem vários pontos de erro, né? Primeiro erro, essa demora no planejamento. Você tem a chance, uma oportunidade gigante, que é poder se planejar com antecedência, largar na frente dos outros clubes da Série A que estavam tudo disputando, só iam poder começar a pensar no planejamento no final do ano, e você em 11 de novembro, já garantido na Série A, você tinha todo esse tempo a mais do que eles para poder se planejar, contratar um técnico, pensar no planejamento de jogadores, pensar na pré-temporada, milhares de coisas. E o Santos não, foi levando com a barriga, O nosso presidente Pinóquio falando que não, porque tá tudo certo já com o treinador, ele já está indicando jogadores, ele já está fazendo parte do planejamento. Mentiroso, mentiroso. Não tava nada, tanto é que chegou o Pedro Martins, foi contratado como CEO e anunciou o Caixinha, que não era esse técnico, era o Quinteiros que o presidente estava negociando, né? E aí o primeiro erro, esse foi o primeiro erro, a demora. Segundo erro, trazer o CEO Pedro Martins. Um cara de 32 anos que veio por pura politicagem para no Santos, tá? Pra quem não sabe, depois pesquisa de quem ele é filho, sabe? O que tá envolvendo esse negócio dele, ele foi pro Botafogo, foi pro Cruzeiro sem fazer merda nenhuma, tá sempre nos clubes grandes, sem fazer um trabalho decente nenhum, e agora virou CEO do Santos. Pesquisem quem que é o pai dele, tá? Pra entender o que tá acontecendo nessa história toda, tá? E aí esse mesmo cara, esse mesmo CEO Pedro Martins, anunciou o Pedro Caixinha como técnico do Santos. E até aí eu não vou falar que foi um erro, tá? Porque o Santos tava com dificuldade para contratar um técnico, tava difícil. Só que qual foi o erro? Colocou uma multa de 15 milhões de reais. Então, assim, você já amarra um técnico que vinha em baixa, que fez um ano péssimo pelo Bragantino, e aí você contrata ele e dá uma multa de 15 milhões de reais. Qual que é a explicação? Então, aqui, só nessa primeira parte já foram 3 erros, tá? 3 pontos que o Santos poderia ter feito diferente. Demora no planejamento, contratou um menino para ser o CEO do clube, por pura politicagem, e contrata um técnico e dá 15 milhões de reais de multa no contrato para ele. Então, 3 pontos já. Beleza, vamos seguir aqui para não prolongar, como eu falei que não ia demorar muito, né? 31 de janeiro, Neymar contratado, apresentado, festa na Vila Belmiro. O torcedor do Santos se enche de esperança novamente. E aqui, óbvio que não foi um erro, né? Mas eu vou só pontuar uma coisa. Às vezes eu acredito muito que o Santos, quando contratou o Neymar, fala assim: acabou. Agora resolvemos todos os problemas. Acabou. Tamo tranquilo. Então o Santos meio que, sabe, beleza, fizemos a nossa parte, torcemos por o Neymar, um superstar, midiático, craque de bola, gênio. Mas, infelizmente, sozinho o cara não faz milagre. E ainda mais que ele tem que lidar com as lesões que ele vem lidando.
Então, assim, mais um ponto de erro. Achar que o Neymar, por si só, faria o Santos mudar totalmente de patamar e um time que ia brigar por meio de tabela, de repente ia brigar por título. Confesso que até eu pensei nisso na época, tá? Mas foi um erro. 14 de abril, depois de altos e baixos, trancos e barrancos, na verdade muito mais baixos do que altos, tá? Demissão do Caixinha. Caixinha fez um péssimo Paulistão, se classificou porque o grupo do Santos era uma barbada. Quando pegou o primeiro adversário difícil, que foi o Corinthians, o Santos foi eliminado, e aí o Santos teve 21 dias, né, pra trabalhar. E aí o Santos, ao invés de já trocar o técnico nesse momento, trazer um cara para poder trabalhar esses 21 dias e ter 3 semanas de preparação para poder finalmente enfrentar o Vasco na estreia do Brasileirão, o Santos resolveu manter o Caixinha. E aí um ponto de erro grave também. Ponto de erro grave. Se você não tá mais convicto no trabalho do treinador, você tem que mudar. Ainda mais quando você tem essa janela de 21 dias para poder trazer um novo técnico, para ele poder implementar o sistema de jogo que ele pensa. Você tem que aproveitar essa janela. Você não pode esperar, não, vamos dar mais uma chancinha pro Caixinha. Coitado. Vamos ver se ele, de repente, nesses 21 dias, ele trabalhando mais com o grupo, de repente começa bem o Brasileirão. E aí, o que aconteceu? Toma, perde. 14 de abril, demitido Caixinha. Belo presente de aniversário pro clube. Vamos para o próximo. 15 de abril, coletiva do CEO. O Santos, quando demitiu o Caixinha, já começaram rumores de vários técnicos. O Santos foi atrás de alguns técnicos, tomou não de Tite, tomou não de Dorival. E aí teve uma reunião na madrugada, de noite para madrugada, com Sampaoli e seus auxiliares, onde o Sampaoli ficou convencido que era uma ótima ideia vir treinar o Santos. Ele saiu da reunião, o Santos saiu da reunião extremamente confiante, e o Sampaoli também bem confiante que iria dar tudo certo, o Santos iria contratar o Sampaoli. No dia seguinte, temos uma coletiva desastrosa, uma das piores coletivas que eu já vi na minha vida, do nosso CEO Pedro Martins. Ele simplesmente pegou uma coletiva para esculhambar o clube, falar um monte de merda do clube, falar tudo que estava acontecendo de errado no clube e não deu uma solução. Ah, cara, mas ele só falou verdades. Beleza, mas ele é o CEO do clube. Se eu sou o CEO do clube, eu jamais posso chegar na imprensa e falar, ó, esse meu clube aqui é uma merda, tá defasado, tem um monte de burocracia, o pensamento arcaico. Não posso fazer isso. Eu tenho que resolver. Eu sou o CEO do clube. Eu tenho que usar da minha posição, na minha hierarquia, para resolver os problemas, não para expor os problemas. E além de expor todos os problemas do clube, ele ainda foi lá e falou que não ia dar a chave do clube para ninguém, para nenhum técnico, dando uma indireta não, dando uma direta pro Sampaoli, né? E todo mundo sabe que o Sampaoli, onde ele vai, ele quer a chave do clube, ele quer poder ter poderes para poder administrar da melhor maneira que ele achar viável. Então, assim, depois dessa coletiva, poucas horas depois, veio a notícia que melou a vinda do Sampaoli pro Santos, que não viria mais. Alguns jornalistas ainda falam, não foi por causa da coletiva. Ele nem assistiu a coletiva. Eu falei isso no outro vídeo, acreditem em quem vocês quiserem. Eu tenho certeza que pode não ter sido o ponto decisivo, mas que influenciou. Tá? Você saber que o clube, você vê o seu CEO expor, aliás, o CEO da sua possível nova empresa, e expor a empresa de uma maneira como o Pedro Martins fez, e ainda dar essa indireta para você fala, pô, opa, o time tá essa desgraça, esse cara expôs um monte de desgraça do clube, e ainda tá dando essa direta para mim, de que não vai dar a chave do clube para ninguém, etc. Tô fora. Não preciso disso. Então, assim, mais um ponto. Uma coletiva bizarra e até hoje eu não entendo como o Pedro Martins não foi demitido após essa coletiva. Para mim é uma coisa inexplicável. Alguma coisa amarra o Pedro Martins ao Marcelo Teixeira. Ele não pode demitir o Pedro Martins. E, novamente, pesquisem. Vão atrás. Vocês vão encontrar muita coisa que vocês vão ficar assim, perplexos, tá? Dessa relação do Pedro Martins, Santos, política, Marcelo Teixeira. Vamos lá. 29 de abril, Kleber Xavier anunciado. Depois, 14 dias depois, o Santos ficou 2 semanas com o César Sampaio como interino, né? Ganhou um jogo, ganhou do Atlético Mineiro. Mas
Se ganhasse, talvez, os jogos sequentes, talvez o César Sampaio fosse até efetivado. Pra você ver como é que é uma bagunça, o Santos não sabe o que ele quer. Nos bastidores sempre rolou esse boato que se o César Sampaio ganhasse os jogos, a alta cúpula queria que ele fosse mantido no cargo, fosse efetivado no cargo. Olha isso, cara. E aí, pra piorar, não foi bem nos jogos, aí o Santos vai lá e contrata a Kleber Xavier e a sua comissão, a comissão vitoriosa do Tite, a comissão de Copa do Mundo do Tite, a comissão de 24 anos caminhando lado a lado com o Tite e suas vitórias. O Santos não tinha tido já, como a Ademir Quintino falou ontem na live, o Santos não tinha tido já uma experiência com essa questão de trazer auxiliares? Vocês não lembram do Paulo Turra, que foi auxiliar do Felipão? Aí o Santos vai lá e não aprende com os erros, né? Novamente comete o mesmo erro, traz um auxiliar, traz a comissão, e esse senhor que está como comandante do Santos hoje, em 5 jogos tem 3 derrotas e 2 empates. Um gol marcado contra o CRB na Vila Belmiro. O Santos está com uma média de finalização na Série A de 1 chute ao gol por jogo, com esse senhor no comando. 1 chute ao gol por jogo. Como é que vai ganhar de quem? Tem que dar sorte desse chute ao gol, ser o gol, que não tá acontecendo. Tem que ser o gol, esse mísero chute a gol tem que ser o gol do Santos e torcer pro outro time não fazer gol. Pra gente tentar ganhar um joguinho. Você entendeu o tamanho do buraco que a gente tá? Vamos lá. 22 de maio, pouco menos de um mês depois, Santos eliminado pelo CRB. O Neymar sozinho, um mês de salário do Neymar sozinho, paga 2 anos e meio da folha salarial inteira do CRB. 2 anos e meio da folha salarial inteira do CRB, um mês de salário do Neymar. E o Santos foi eliminado por esse clube. Com todo o respeito ao CRB, tá fazendo um bom trabalho. É o 4º colocado na Série B, um time que tem uma defesa muito sólida, toma poucos gols, tá indo muito bem. Porém, é o Santos Futebol Clube, é o 6º clube que mais investiu no ano no futebol brasileiro. Você ser eliminado pelo CRB, pelo modesto CRB, não tem explicação, sabe? Não tem explicação. E agora a linha do tempo continua aí, né? E agora? Qual o próximo passo? Ser rebaixado de novo? Pra mim tem 2 caminhos aqui, tá? Ou o Santos muda o seu comandante enquanto há tempo, enquanto vai ter essa pausa pro Super Mundial, onde o Santos vai ter um mês aí pra poder trabalhar. Como eu falei, aproveita essa janela. Se o Santos deixar o Kleber Xavier por mais um mês aí nessa janela, a chance de Santos ser rebaixado é gigantesca. É gigantesca. Tem que trazer um cara de peso. Tem que ir novamente atrás do São Paulo e pedir perdão pro São Paulo e falar: você quer que eu demito o Pedro Martins? Demito agora, mas você vem. Tem que fazer uma força-tarefa gigante para trazer o Sampaoli ou alguém do nível. Alguém que chegue para dar um chacoalhão nesse time. Alguém com histórico. Alguém com energia para mudar esse time. Não é alguém que fica ali na beira do campo assim, coçando a barba assim, ó, e assistindo o jogo. Isso até eu faço. Me põe lá, eu fico coçando a minha barba aqui também assim, ó, e assisto o jogo. De camarote ali. Alguém que tem energia, alguém que chame os caras, vai pra lá, faz aquilo, corre ali, faz... Alguém que faça o time correr. Porque você olha pro lateral, tem um cara assim, ó, em pé assim, você vai se matar em campo? Não vai, cara. Então é isso aí, fica questionamento. E agora? O Santos tem 2 caminhos, ou muda o técnico e aproveita esse tempo milagroso que vai ter de 30 dias aí durante o Super Mundial. E a outra questão é se o Neymar fica ou não. O Neymar não ficando, eu acho que mesmo mudando o técnico, dificilmente o Santos escapa, tá? Agora o Neymar ficando é outra história. A gente viu o que ele fez em 25 minutos contra o CRB. Ele em 2 minutos criou 3 chances claras pro Santos fazer o gol, mesmo ele estando totalmente fora de forma, mesmo sendo um jogo que ele tá voltando de lesão, mesmo o campo encharcado, uma chuva torrencial, e o cara em 3 toques de bola deixou 3 caras na cara do gol. Depois quase fez o gol também, deu um tapa, o goleiro fez um milagre. É um jogador, é um gênio, é um jogador totalmente diferente. Então ele ficando, eu tenho muito mais confiança na permanência na Série A. Ele indo embora, pra mim o Santos tá com um pé, com as 2 mãos e um pé na Série B, e aí é rezar pra esse outro pé que não foi ainda, segurar, mas é muito difícil. Beleza? É isso, galera. Se você viu o vídeo até o final, deixa aquele like, hype o vídeo, inscreva-se no canal, ativa as notificações,
E aproveitem o sábado que resta, o domingo até 6h30 da tarde, porque depois a gente sabe lá como é que vai estar nosso clima depois, né? Eu até tô feliz que o jogo é só 6h30, porque acaba o jogo já 8h30, já é final de domingo, mesmo botando puto, já tá no final do domingo, beleza, sabe? Se o jogo fosse hoje, eu ia estar muito mais preocupado, porque acaba com o fim de semana, né? Mas é isso, pessoal. Tamo junto, valeu pra quem ficou até o final. Valeu!